Quando um corpo absorve calor e a sua temperatura aumenta, ou quando um corpo perde calor e a sua temperatura diminui, chamamos esse calor de calor sensível. Agora, nós iremos estudar o que acontece e aprender a calcular a variação de temperatura dos corpos ao absorverem ou perderem calor. O calor específico. O calor específico é uma propriedade da matéria. Veja só, cada substância tem o seu calor específico: água, ferro, alumínio, cobre. Ou seja, o calor específico é a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. O segundo conceito é o de capacidade térmica, que é a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Qual é a diferença entre a capacidade térmica e o calor específico? Tá nisso daqui, ó. O calor específico é uma propriedade da substância. A capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Por exemplo, 1 litro de água tem uma capacidade térmica menor do que 10 litros de água. Para eu elevar a temperatura de 10 litros de água 10 graus, eu gasto muito mais energia, muito mais calor, do que para elevar em 10 graus Celsius a temperatura de 1 litro de água. Já a quantidade de calor, ou seja, o calor específico, é característica de cada substância. Como a gente pode ver na tabelinha aqui abaixo, nós temos os calores específicos de várias substâncias. O ouro, 0,031, a prata, 0,56 e o que chama atenção é a água. A água é disparadamente a substância de maior calor específico. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a água precisa de muito calor para a sua temperatura aumentar e perder muito calor para a temperatura diminuir. Mas vamos usar essa expressão a partir de agora, onde Q é a quantidade de calor que o corpo absorveu ou perdeu, m é a massa desse corpo, esse C é o do calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a variação de temperatura que um corpo vai ter quando ele absorve uma quantidade de calor, eu usarei exatamente essa expressão. Vamos fazer agora o nosso primeiro exercício. Quanto calor é necessário fornecer a 400 gramas de água a 30 graus Celsius para elevar a sua temperatura até 80 graus Celsius? Bom, eu vou escrever a expressão da Lei Geral da Calorimetria, que diz que Q é igual a m vezes C vezes ΔT. Vamos passo a passo. Primeiro, o calor específico da água, o valor do Czinho está dado aqui. 1. A massa de água ele deu na expressão, ó, que vai ser igual a massa de água, 400 gramas, calor específico, 1. E a variação de temperatura? Veja, a temperatura foi de 30 para 80, pessoal. Se você subtrair 80 menos 30, a gente vai obter 50 graus Celsius, que foi justamente a variação da temperatura dessa quantidade de água. Eu vou colocar 50 aqui, aí Q vai ser igual. Bom, 4 vezes 5, 20. A gente acrescenta outros zeros e eu vou ter 20.000 calorias ou simplesmente 20 quilocalorias. Vamos para a segunda questão. Qual a variação de temperatura de um bloco metálico com 400 gramas de massa e calor específico 0,15 calorias por grama Gauss Celsius após absorver 12 quilocalorias? Bom, vamos lá para a nossa expressãozinha, que é igual a m vezes C vezes ΔT. A quantidade de calor são 12 quilocalorias e esse K, pessoal, vale 1.000. Portanto, a minha substância absorveu 12.000 calorias. Qual é a massa dela? 400 gramas. O calor específico? 0,15 vezes a variação de temperatura.
Acontece que se a gente multiplicar 400 vezes 0,15, me dá 60. Ou seja, eu vou ter a seguinte expressãozinha: 12.000 igual a 60 vezes o ΔT. Ora, é só a gente eliminar, melhor, é só eu passar o 60, ele vai para baixo do 12.000 dividindo, eu vou ter que ΔT vai ser igual a 12.000 dividido por 60. A gente vai eliminar esse número com esse, e se eu dividir 12 por 6, me dá 2. Portanto, a variação de temperatura vai ser igual a 200 graus Celsius. Super simples, não é? Vamos fazer mais uma. Uma substância com 600 gramas de massa tem sua temperatura elevada de 20 graus Celsius até 80 graus Celsius após absorver 14.400 calorias. Qual o calor específico da substância? Vamos lá para a nossa expressãozinha? Q é igual a mc vezes ΔT. Bom, a quantidade de calor já foi fornecida, 14.400. A massa da substância, 600. O calor específico é o que eu quero saber, mas a variação de temperatura foi de 20 para 80, ou seja, 60 graus Celsius. Pessoal, só para facilitar a nossa continha, eu vou eliminar 2 zeros com 2 zeros, tá? E aí vai ficar o seguinte, eu vou ter 144 igual a 6 vezes C vezes 60. Acontece se você multiplicar 6 vezes 6, me dá 36, não é? Então, bora lá fazer as continhas? 144 vai ser igual, ó, a 360C. Para descobrir o valor do C, eu boto 144 sobre 360. Pessoal, o jeito mais fácil de a gente fazer essa continha é simplificando. Eu sempre digo, se o número é par, ele tem metade. Então, quem é a metade de 144? Ah, professor, eu não sei fazer. Bom, metade de 100 é 50, metade de 44 é 24, aliás, é 22. Portanto, 50 mais 22 me dá 72. Metade de 36 é 18. Dá para dividir por 2 de novo, né? Metade de 72 é 36. Metade de 18 é 90. Agora a conta ficou fácil, porque 4 vezes 9 é 36. Mas como tem um zero, não vai dar 4, né? Vai me dar 0,4 calorias por grau Celsius. Bom, a gente ficou por aqui nessa revisãozinha e em breve vocês vão ter mais material para vocês estudarem e se saírem muito bem nas nossas avaliações. Valeu, pessoal, e até a próxima!